Olá amigos, aqui é o pastor Sidaco de Teresópolis. É sempre um prazer muito grande estar com vocês para meditarmos na palavra. E hoje, mais uma vez, aqui estamos nós. E eu leio para você em Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 6, que diz assim: Quando o Cordeiro de Deus abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Amém. Eu queria já começar olhando a primeira frase, ou o primeiro versículo. Durante meia hora fez silêncio no céu. Eu queria pensar alguns minutos sobre isso. O silêncio do céu. O silêncio de Deus. Quem é que gosta, né? Quando Deus fica em silêncio. Na verdade, o silêncio de Deus dói mais, é mais traumatizante do que quando Ele fala com a gente, quando Ele está falando ao nosso coração. O silêncio de Deus grita mais alto do que tempestades e relâmpagos. O silêncio de Deus não é uma coisa boa. Mas, olhando para esse texto de Apocalipse, eu queria que você visse comigo algumas coisas boas que, segundo a Bíblia, aconteceram no momento em que Deus ficou em silêncio. Houve silêncio no céu, mas algumas coisas muito especiais aconteceram nesse período de silêncio. Algumas coisas boas, especiais. A gente olha para esse texto e percebe. A primeira coisa que a gente vê é que nesse período de silêncio, quando há silêncio no céu, está sendo preparadas coisas muito grandes. O texto diz que fez-se silêncio no céu e os 7 anjos que estavam diante do trono de Deus para trocar as trombetas, para fazer tocar aquelas trombetas de Deus. E se você continuar lendo Apocalipse, você vai ver que aquelas trombetas foram responsáveis por anunciar grandes feitos de Deus naquele período. Algumas catástrofes, as vitórias do povo de Deus. O fato é que Deus começou a fazer coisas extraordinárias para o bem do seu povo a partir daquilo. Portanto, enquanto fez silêncio no céu, as trombetas estavam se preparando para tocar. Grandes coisas iriam acontecer. Meu amigo, essa é a primeira coisa que eu quero te dizer agora. Se você está sentindo que Deus está em silêncio, que você ora, que você clama, que você suplica, que você pede pessoas para orarem por você e parece que o céu está cerrado em cima da sua cabeça, não acontece nada, parece que Deus está em silêncio em relação ao seu problema, à sua necessidade, à sua ansiedade. Mas segundo esse texto, quando há silêncio no céu, é porque Deus está preparando grandes coisas. Por isso, não desanime, porque é possível que nesse momento que você esteja sentindo esse vazio de Deus, porque muitas vezes Deus se esconde atrás desse vazio para provar-nos, para ver a nossa fé e ao mesmo tempo preparar-se para fazer grandes coisas. Eu me arriscaria a dizer que se você está ouvindo, entre aspas, o silêncio de Deus, é porque grandes coisas estão para acontecer na sua vida. Grandes vitórias estão por chegar por causa do silêncio de Deus nesse momento. Mas olho para esse texto e ainda vejo mais algumas coisas sobre o silêncio de Deus. Eu vejo também que quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Nesses versos 3 e 4 que eu li, diz que os anjos levaram as orações. Os anjos,
O anjo ficou de pé junto ao altar com o incensário e foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos no altar de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça de incenso com as orações dos santos. Enquanto há silêncio no céu, as orações estão sendo recebidas no céu. O anjo as pega espiritualmente e levam a Deus. Portanto, guarde uma coisa: nenhuma oração que você fizer com sinceridade, com amor, com paixão, com fé, deixará de ser ouvida no céu. Nenhuma. Aquela que você fez que durou um minutozinho só, mas que você clamou com intensidade, às vezes com choro, ela foi colhida. Ela está colhida nos odres de Deus. Ela está diante de Deus. Portanto, não desanime. Deus está colhendo e vai chegar um momento que elas vão vir. Há muita coisa que possa estar acontecendo com você agora, há muita coisa que acontece com as nossas vidas hoje, que são respostas de oração ou de orações de 20 anos atrás da sua mãe, da sua avó, do seu pai. São orações que no tempo certo Deus respondeu, porque Deus não esquece das nossas orações. Deus coloca as nossas orações em um lugar especial. Portanto, não desanime. Ainda que o céu pareça em silêncio, Deus está recebendo a oração que você faz. Portanto, não pare de orar. Ainda que você não esteja ouvindo a resposta, não pare de orar, porque Deus está trabalhando por você. Mas ainda há uma outra coisa muito interessante que esse texto me ensina, é que quando há silêncio no céu, há barulho na terra. O verso 5 diz isso, que o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Há um bulício na terra quando Deus responde a oração. Você viu aqui? O anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra. O que é isso? O incensário de Deus, como eu disse, ficou cheio das orações. E agora Deus responde. E os anjos mostram, isso está escrito em Apocalipse aqui que eu li, e os anjos derramam sobre a terra aquele odre, aquele lugar que estava cheio, o incensário que estava cheio das tuas e das minhas orações. E o que acontece? Bulício, trovões, relâmpagos. Espere. Quando Deus começar a responder a oração, você vai notar barulho novo na sua casa. A terra vai tremer lá. Situações novas vão começar a acontecer. Você vai sentir nitidamente a voz de Deus bradando dentro da sua casa, bradando dentro do seu coração. O silêncio vai ser interrompido por trovões, relâmpagos do céu. Barulho que caracteriza o quê? Deus devolvendo as nossas orações em forma de bênção. Portanto, vai chegar esse momento em que o nosso incensário, que nós elevamos até Deus através dos anjos do Senhor, que foram carregados de orações, esse incensário vai chegar uma hora que vai transbordar de oração. E aí que diz o verso 5, o anjo derrama de volta. E aí há bulício na terra. E aí começa a haver movimento onde a gente esperava que acontecesse, onde mais precisamos que aconteça. Se alguma coisa está começando a acontecer na sua vida, coisas novas, diferentes, algum bulício na sua família, acredita que Deus está fazendo isso para o teu bem. Às vezes, no primeiro momento, a gente pensa que é algo ruim, não é? Como trovões e relâmpagos, mas aquilo tem o seu valor, aquilo é importante para a natureza. Chuva é importante. E pode ser que nesse primeiro momento, você começou a orar e alguma coisa começou a mudar, mas você está assustado. Acredite, são respostas às suas orações que já estão vindo. E finalmente, quando há silêncio de Deus no céu, então Deus começa a agir ao nosso favor de forma definitiva. O verso 6 diz que aqueles anjos que estavam se preparando para fazer as coisas grandes que eu falei no começo, as 7 trombetas, eles agora começam a fazer a obra deles, começam a tocar as trombetas, estão prontos e para começar a tocar. A ideia do texto é que ali eles estão começando a tocar as trombetas. Começaram a vir as respostas, começaram a acontecer as coisas grandes que Deus prometeu. Esse tempo chega.
Eu estou estimulando você a orar, mesmo que o céu esteja em silêncio agora, porque já já começarão a acontecer coisas grandes. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Confia nisso, mesmo que o céu hoje esteja em silêncio para você. Amém. Deus te abençoe.